Bom, vamos começar, gente. Então, sejam bem-vindos. Um prazer estar com vocês nesse dia. Me chamo Josué, tô aqui no Tia Marlene com uma live super gostosa de opções pro dia das pro dia dos professores, mas também serve pro dia das crianças, por que não, né? Então, dá pra vocês fazerem agora no domingo de dia das crianças, tá bom? Hoje a gente tá aqui na Tia Marlene, falando para vocês um pouquinho sobre o novo endereço da Tia Marlene. Fica na rua Emanuel Guedes, número 380, na região do Butantã. Então, se você tiver com dúvidas de produtos, programação, promoções, manda mensagem no WhatsApp que tá no link da bio aqui do Instagram. E aí eu tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar com ingredientes que praticamente vocês encontram na Tia Marlene. Então vocês vão encontrar pasta americana, cobertura, canetinhas comestíveis, leite condensado, enfim, praticamente todos os ingredientes que vocês vão trabalhar no dia a dia. A nossa live vai ficar salva e assim que acabar a nossa live eu posto a receitinha, né, o mais breve possível eu posto a receitinha para vocês, tá bom? A gente vai fazer um brigadeiro super simples, vou explicar para vocês o brigadeiro. Vou fazer um bombom com o tema do dia dos professores. Vou fazer uma pipoca gourmet. Então, coisas simples que vocês podem brincar à vontade, tá bom? Então, se você tiver dúvida, mande aqui pra gente que a gente vai responder o mais breve possível. Se você está assistindo nossa live e não está ao vivo, também mande a sua perguntinha para tirar, né? Se você tiver dúvidas, pra gente tirar as dúvidas, tá bom? Vamos começar então? Então, para quem tá chegando, um beijo. Então, a gente vai começar sempre com o mais difícil de todos. Mentira, que é o mais fácil, que é a pipoca gourmet. Então, a pipoca gourmet eu vou fazer, vou colocar ela lá na panela e aí a gente vai deixar lá enquanto faz as outras coisas. Tudo bem? Então, para pipoca gourmet, é uma pipoca neutra também. Tudo que eu vou fazer aqui é meio neutro. Eu posso saborizar com o que eu quiser, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma pipoca gourmet tradicional, sem sabor, né? Só com açúcar, óleo, água e pipoca. Mas dá para vocês usarem a imaginação e colocarem sabores da sua preferência, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar. Aqui eu tenho no meu potinho o milho para pipoca. Eu gosto de utilizar o milho para pipoca de um lugar específico, que é a das pipocas Cianorte, ou das pipocas Mundi, que é a mesma empresa. Mas aí vai de vocês. Se você não mora em São Paulo, né, não encontrou as pipocas dele, pode ser dessas duas marcas, pode ser qualquer tipo de pipoca, milho para pipoca, certo? Eles têm uma versão para pipoca gourmet, né, que é a pipoca mais arredondadinha. Então não vou lembrar o nome agora, mas ela é bem bacana, mas todas elas dão certo, certo? Aqui eu vou trabalhar então com açúcar. Eu gosto de trabalhar com açúcar cristal, porque eu acho que ele mantém a cor bonitinha do caramelo. Então vou usar para essa receita 60 gramas de açúcar, 60 de óleo, 30 de óleo, 60 de água, 75 de milho para pipoca. Então, 60 de açúcar, 30 de óleo, 60 de água e 75 de milho para pipoca. Certo? Então, aqui, todos esses ingredientes. Vou colocar numa panelinha, isso é uma coisa importante, uma panela grossa, tá? Então, sempre uma panela grossa, porque ela vai demorar um tempinho para ficar pronto. Então, vou colocar aqui os ingredientes. Deixa eu só pegar aqui uma espátula. Então, aqui tem todos os ingredientes. Se você quiser saborizar nesse momento, eu posso colocar emulsões, né, que são as pastas concentradas, as essências concentradas da Mago, por exemplo. Vocês vão usar em média de 6 gramas para essa receita, da preferência sua, né, da sua preferência. Então pode usar emulsão, pode usar pasta saborizante, pode usar pó saborizante, né? Hoje tem da Mavalério, tem da Marvi, enfim, pode usar a imaginação, qualquer uma desses sabores. Eu posso trabalhar com
essência da sua preferência. Eu posso fazer de chocolate, acrescentar chocolate em pó. Aqui tudo a gosto, não tem uma quantidade necessária. É no mínimo 6 gramas, né, que é a emulsão. A pasta vai usar mais ou menos 15 gramas. O chocolate em pó pode usar até uns 50 gramas e assim vai, certo? Vou colocar lá no fogo médio, não pode ser muito alto também. E vou deixar cozinhando isso aqui. Daqui a pouquinho, na hora que começar a explodir, eu mostro pra... explodir não, né? Estourar, eu trago pra vocês o resultado, certo? Enquanto isso, eu vou fazer a ganache que vai servir para rechear o nosso bombonzinho de Dia dos Professores, tá bom? Então, deixa eu pôr lá. Então, feito isso, gente, aqui eu derreti chocolate, então para fazer nosso recheinho. Lembrando que eu vou deixar tudo prontinho, né, tudo explicadinho para vocês no post que eu vou fazer depois, tá? Então aqui eu tenho 200 gramas de chocolate blend. Eu gosto de trabalhar com blend porque ele não é tão doce quanto o leite, nem tão amargo quanto o meio amargo. Então aqui 200 gramas. Derreti, eu nem vou aquecer novamente, ele tá levemente pastosinho ainda. Eu vou deixar ele assim para ele não esquentar muito, certo? Aí nesse caso aqui eu vou fazer um recheio de avelã. Então eu vou utilizar 30 gramas de creme de leite para 200 gramas de chocolate, meio amargo, ou blend, ou ao leite, enfim, você que vai decidir. Aqui eu vou usar 10 gramas de xerém de caju, então só para dar um saborzinho diferente. Vou pegar aqui. E aí eu vou acrescentar junto disso, eu vou acrescentar um pouquinho de pasta de avelã para dar um sabor diferente na minha receita. É totalmente opcional, você que vai decidir se quiser colocar a pasta de avelã. Eu acredito que fica muito mais gostoso, né, com a pasta. Então, vou acrescentar aqui um pouquinho da pasta. Deixa eu pegar uma colher aqui. Então, ó, vou pegar aqui a pasta de avelã da MAC. Tudo bem? Ah, mas eu não quero fazer desse sabor, não quero fazer de avelã. Vocês vão usar a imaginação e colocar o sabor que vocês quiserem. Podem colocar no lugar do creme de leite, fazer com iogurte natural e fazer uma geleia de iogurte, uma ganache de iogurte, com uma geleia de frutas vermelhas, fica super legal. Eu posso acrescentar um pouquinho, por exemplo, de doce de leite, né, no lugar do creme de leite, para deixar ele um sabor meio de brigadeiro. Aí vai usar a imaginação, certo? Aqui a minha ganache já deu uma endurecida, que eu coloquei os ingredientes, temperatura ambiente está um pouquinho frio hoje, né? Eu vou dar uma aquecidinha novamente e aí a gente já vai começar a fazer as casquinhas. Se você tiver dúvida nesse momento, pode mandar que eu vou respondendo para você, tá bom? Aí feito isso, gente, já vou derreter a nossa cobertura fracionada meio amarga. Então vou pegar aqui a cobertura, eu tô usando o top da Harold. Então vou fazer as casquinhas de bombonzinho. Nesse caso aqui eu vou fazer um bombonzinho quadrado, que é a mesma forminha que faz o pão de mel. Então, ó, esse formatinho aqui, certo? Eu vou passar pra vocês o número da referência, né? Mas espera aí que apitou lá e a gente já vai tirar aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, eu já
ficou mais cremosinho, né? Mais molinho. Como ele tá quentinho, eu vou deixar esfriar, ó, rapidamente. Vou deixar aqui como tá fresquinho, né? Então aqui, gente, eu vou usar esta forminha aqui, que é a referência 10576, que é a forma de pão de mel média. Que depois de pronto, eu vou já fazer um spoiler para mostrar para vocês. Eu vou colar uma decoração de pasta americana, certo? E aí eu vou colocar aqui em cima. Então vai ficar assim o nosso bombonzinho de avelã, certo? Mas eu vou fazer tudo bonitinho com vocês de novo. Vou deixar secando aqui, né, para poder utilizar. Espera aí que eu vou pegar a nossa cobertura. Então, neste momento, derreti minha cobertura fracionada. Eu, particularmente, gosto sempre de trabalhar com meio amargo. Acho que fica muito mais gostoso. Então, eu vou pegar a forminha da BWB, que é essa forminha de 3 partes, que vocês encontram no Tia Marlene. Ah, mas eu não tenho a quadrada, eu só tenho a redonda. Pode ser a redonda também. Ah, eu não quero fazer com o recheio de avelã, recheio da sua preferência. Eu quero fazer pão de mel. Temos live de pão de mel salvas aí no Tia Marlene, tá? Então é só você olhar no Instagram da loja, que tem bastante live salva para vocês assistirem, para vocês maratonarem. Então aqui eu vou colocar até o risquinho. Coloquei até o risquinho. Vou pôr a parte de trás, né? A parte do silicone com a parte de trás. E aí vamos levar para a geladeira até ficar opaca a forma. Ficou opaca, a gente vai rechear, fechar e decorar. Então, dificílimo, né, esse daqui. Ah, mas eu não quero fazer grandão, eu quero fazer pequenininho, que eu acho que fica mais bonito. Vai da sua preferência. Aí vai a critério do gosto de cada um. Sempre bate para tirar o excesso de bolhas. Parte de trás com o silicone. Aperta bonitinho para ver se está certinho. Então, vou levar para a geladeira. Começou a apitar a minha pipoca. Vou dar uma leve mexidinha nela para trazer para vocês já já. E aí, já vamos para a próxima etapa, que é o brigadeiro. Então aqui eu já tirei um pouco da pipoca. Eu sempre dou uma espalhadinha num tapete de silicone, numa folha de aderente, enfim, num recipiente grande para que eu consiga tirar a pipoca que não estourou, né? Depois eu tiro com mais facilidade, até para secar melhor a pipoquinha. Vou pegar o resto da pipoca para mostrar para vocês como que ela ficou, tá bom? Então, ó, vejo que tá demorando para estourar ou não tá estourando mais, aí eu só jogo aqui por cima e deixo esfriar totalmente a nossa pipoquinha, certo? Então, vou deixar secando aqui enquanto a gente vai fazendo outras coisas para não perder tempo, certo? Tá com dúvida, a gente pode perguntar. Feito isso, vamos falar um pouquinho sobre brigadeiro.
Eu já fiz uma receita de brigadeiro para deixar prontinho. É uma receita muito simples de fazer, então para quem quiser anotar, mas eu vou postar depois a receitinha. Essa mesma versão, se eu quiser fazer branco, né, de chocolate branco, de chocolate ao leite, de chocolate meio amargo, a base vai ser a mesma, tá? Então eu vou trabalhar com uma caixinha de leite condensado, da sua preferência, 200 gramas ou uma caixinha de creme de leite. Nesse caso aqui, como eu fiz de leite em pó, eu vou trabalhar com 30 gramas de leite em pó, levo, né, misturo bem, 100 gramas de chocolate branco e se quiser, para durar mais, para tirar o excesso de dulçor, eu vou usar 40 gramas de glucose. Levo tudo para a panela até o ponto de enrolar. Então, o brigadeiro de enrolar, certo? Então, aqui eu já tenho uma massinha pronta. Então, ó, meu brigadeiro tá prontinho, tá firminho, certo? E aí eu vou fazer duas versões dessa mesma massa. Eu vou fazer a coxinha de morango, então vou fazer a versão de coxinha de morango, só que com chocolate branco, quase um morango do amor, né? Mas agora feito com em formato de coxinha, e outro um brigadeiro enroladinho com um carimbinho de Dia dos Professores, certo? Então, bem simples de fazer, muito prático, mas uma coisa muito importante, sempre leve ao fogo médio, panela grossa, em torno de uns 20 minutos mexendo, vai depender muito do seu fogão, vai depender muito do leite condensado que você está trabalhando, tudo isso vai influenciar o tempo de cozimento do seu brigadeiro, tá bom? Aqui chegou uma perguntinha. A Jane perguntou até que temperatura tem que chegar o brigadeiro. Eu geralmente deixo chegar em torno de 94, 96 graus, tá? Cada um tem uma receitinha, né, coringa aí de brigadeiro. Mas essa daqui, ele chegou em 94 graus, eu sei que ele tá no ponto certo. Aquele ponto que você também passa a espátula e ele demora para voltar também é legal de você trabalhar. Então vai da sua preferência, tá bom, Jane? Mas 94 graus eu sei que dá certinho para você trabalhar com um ponto de enrolar. Tudo bem? Então, vou pegar aqui uma forminha pra gente enrolar os nossos brigadeiros. Eu vou fazer brigadeirinho de 20 gramas e vou fazer a coxinha de morango para mostrar para vocês. Feito isso, gente, a gente vai pegar aqui a nossa... Vou pegar um pouquinho de desmoldante. Então, eu gosto de passar um pouquinho de desmoldante na mão para enrolar melhor, mas aí vai da sua preferência, pode ser a água, pode ser qualquer coisa. Então, para quem tá chegando agora, gente, estamos no brigadeiro. Então, lembrando que a live vai ficar salva, depois a gente é só vocês assistirem a parte que quem perdeu aí, tá bom? Então, nesse caso aqui eu vou fazer de 20 gramas o meu brigadeirinho. Então, 20 gramas. Eu vou passar no leite em pó. Por quê? Porque eu vou usar o carimbo. Então, eu vou pegar o leite em pó. Então, um brigadeiro bem descansadinho, ele fica totalmente diferente quando você faz e usa na hora, né? Então, eu prefiro sempre fazer um tempinho antes, de preferência até um dia antes, fica muito melhor. Mas pelo menos algumas horas descansando, eu acho que fica muito mais prático de você trabalhar, certo? Então, ó, passei um pouquinho só de desmoldante, só para não ficar grudando na mão. Não tem necessidade de ficar passando um monte de manteiga e tal, certo?
Então aqui eu vou pegar, envolvendo o leite em pó. Eu particularmente passo também na peneirinha para tirar o excesso. Então deixa eu só tirar aqui. E pegar um paninho. Então, ó, aqui eu só dou uma passadinha no leite em pó. Depois eu ponho na peneirinha para tirar o excesso, né? A Janete perguntou por que açucar o brigadeiro. Existem vários fatores, tá, Janete? Às vezes é o próprio excesso de açúcar que está no leite condensado. Às vezes é a exposição do brigadeiro à temperatura ambiente. Isso pode acontecer. Pode acontecer também se você não usa glucose. A glucose evita açucarar com facilidade. Então tem vários motivos aí para ele não açucarar, certo? Eu sei que com a glucose eu chego pelo menos 10 dias de boinha, tá? Então, ó, tirei o excesso de leite em pó. Vou pegar minha forminha de brigadeiro. Tô usando a forminha número 5. Perdão, número 4. Não é número 5 não, número 4. Vou dar mais uma enroladinha. E aí que eu vou fazer a nossa marcação. Eu comprei, gente, na Shopee, uns carimbinhos para brigadeiro super bonitinho. Eles estão sujinhos de corante porque eu usei agora de manhã, mas vou mostrar para vocês. Então, ó, esse daqui são os formatinhos que eu vou utilizar nas nossas decorações. Então, abecedário, um canudo, né, de certificado, uma corujinha, um lápis, né, 2 lápis na verdade, né, então é bem bonitinho. O legal dele é que você vai carimbar de acordo com a sua necessidade. Ai, mas eu não gosto, eu quero comprar ele mais universal. Você pode colocar aqui a inicial do professor que você vai presentear, você pode colocar um coração, você pode colocar um te amo, enfim, pode usar a imaginação com esses carimbinhos. Esses carimbinhos são ótimos para quem vai trabalhar com coisas personalizadas, né? Acho que fica bem bacaninha. Eu vou trabalhar aqui com um pozinho vermelho. Ele é um vermelho mais acobreado da Mago. Então, um pouquinho de pó, certo? Vou pegar aqui a corujinha. Deixa eu pôr mais aqui no centro. Pronto. E eu vou só dar uma sujada o carimbinho. E uma coisa importante, tá? Tira o excesso de pó, porque senão ele vai ficar manchado o seu brigadeiro. E o que eu vou fazer? Só vou literalmente carimbar o meu brigadeirinho. Então, olha como que fica bonitinho. Não fica uma gracinha? Então, vou pro próximo. Então fica uma opção bem bacana para quem vai presentear aí um professor ou um amigo que é professor, enfim. Fica super legal para vocês trabalharem com esses carimbinhos, tá? Vocês podem procurar nessas lojas de venda mesmo, né? Ó. Então, o último. Ó. Não fica uma graça você trabalhar com um brigadeiro que é um produto que todo mundo gosta. São pouquíssimas pessoas
que eu conheço que não gosta de brigadeiro, que não liga para brigadeiro. Então, uma opção bem bacana pra vocês trabalharem aí no dia a dia de vocês. Até uma opção que eu vou mostrar para vocês é colocar em caixinhas. Ó, aqui é uma caixinha transparente, mas aí vai da sua preferência, né? Pode ser branquinha, prata, dourada, enfim. Olha só, não fica uma opção bonitinha de você presentear? Então, ó, primeiro presentinho. Então, dá pra você vender aí basicamente, no mínimo, uns R$20 um brigadeiro desse, né? Esses 4 brigadeiros, porque não é barato leite condensado, creme de leite e chocolate, né? Então, mas dá pra vender aí super bem. Vou passar só um paninho aqui e a gente vai fazer a coxinha agora pra mostrar pra vocês. Gostaram? Gostaram dessa opção, gente? Ele caiu aqui, mas pronto, voltamos. Então é uma opção muito bonitinha. Até se você quiser, não quiser colocar assim, para ele ficar sambando dentro da caixinha, você compra uma caixinha menor. Essa ela é 6x6, mas dá para você comprar uma até 4x4 cabe direitinho. Ou você colocar um papel seda embaixo, que ele cria um certo apoio, tá? Então fica aí essa opção para vocês. Vou mostrar aqui de novo como é que ficou. Aí põe um lacinho, uma tagzinha de dia dos professores, enfim. Use a imaginação. No caso aqui da coxinha de morango, eu vou usar morango limpo, então lava, deixa secar muito bem para poder enrolar o brigadeiro. Eu vou pegar uma porção de mais ou menos uns 60 a 80 gramas de brigadeiro para poder enrolar esse morango, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Então, vou pegar 50 gramas de brigadeiro. Aí vou abrir igual coxinha mesmo, tá? Vou abrir a minha massa, pegar o meu morango, já tá limpinho. Uma coisa importante, só tira o cabinho, essa partezinha aqui você não retira. E agora eu só vou envolver o morango aqui dentro. Então, envolvi aqui, bonitinho. Então, ó, uma coxinha. Eu peguei um granulado branco mesmo. Se você não quiser usar o granulado branco, você pode usar o granulado da sua preferência. Se você não quiser envolver no granulado, você pode banhar no chocolate também. Mas eu acho que fica muita informação numa coisa só. Então, dou uma ajeitadinha aqui. Ó. Uma opção bem bacaninha para você trabalhar. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês uma embalagenzinha. Então, vou fazer mais um. Então, 50 gramas. Uma coisa importante, gente, o morango sempre tem que estar bem sequinho. Se ele estiver úmido, o que acontece? Ele acaba soltando o brigadeiro do próprio morango, ele não cola direito, tá? Então, para não acontecer isso, façam sempre, lavem de um dia para o outro, deixa secar bem, tá? A Denise está perguntando qual o granulado que eu estou utilizando. Eu estou usando o granulê da Harold, tá? Não sei se é o granulê ou é o vermicelli. Eu acho que é o vermicelli esse, tá? Mas eu uso o da Harold. Eu acho ele muito gostoso. Eu dei uma tingidinha de pó pérola para dar um efeito diferente, tá? Mas aí vai de vocês
trabalhar com o colorir ou não. Eu uso sempre ou da Harold, né, no caso quando é granulado de chocolate que eu vou trabalhar, e quando for um granulado que seja gourmet, mas que tenha pouco chocolate, ou seja, de açúcar, mas com uma quantidade bem menor de açúcar, eu uso da Dona Jura. O Dona Jura tá bem gostoso, pelo menos pro meu paladar eu gostei bem. O preço tá bem acessível, então dá pra vocês brincarem aí, tá? E a Lu Conceição perguntou qual receita que a gente tá no momento. A gente tá fazendo o brigadeiro, no caso, o brigadeiro barra coxinha de brigadeiro, tá bom? Então eu vou pegar aqui uma forminha. Pode ser uma forminha branquinha também. Deixa eu pegar. Vou pegar uma douradinha e fica mais bonita. Eu gosto de colocar um tapetinho embaixo do brigadeiro, né, da coxinha, que eu acho que ela fica mais bonitinha, tá? Mas aí é questão de gosto. Mas ó, uma opção também para vocês trabalharem aí no Faça e Venda de vocês. Lembrando que a receitinha vai ficar salva depois, então não se preocupem se você perdeu o comecinho da live, tá? Depois eu falo todas as proporções para vocês. Então, ó, não fica uma gracinha? Você colocar ou numa caixinha, ou até mesmo num potinho, né? No mesmo potinho que você vendeu o morango do amor, você pode vender essa coxinha de morango. Eu acho que morango e brigadeiro são coisas que não tem época, né? Você pode vender o ano todo sem problema algum. Eu acho que vende super bem, não é verdade? Então, vou deixar aqui de ladinho. E aí, eu vou pegar nosso bombonzinho, tá bom? Então, ó, tá opaca a nossa forma. Então, vou pegar aqui, vou tirar aqui a parte de trás, o silicone. Isso é muito importante, tá? Então, retiro aqui o excesso também de chocolate que sobrou na hora de eu fazer a casquinha. Então, tiro aqui todo o excesso. E agora a gente vai rechear o nosso bombonzinho. Lembrando que aqui eu vou fazer só com a ganache de avelã, mas se você não quer trabalhar só com a ganache de avelã, você pode fazer de outros sabores, colocar, né, 2 sabores, enfim, o que o coração achar justo para vocês, tá? Pense sempre na sua clientela. Às vezes o seu cliente quer um sabor diferente, ou é um sabor alcoólico para um professor, um sabor mais suave para um professor, enfim. Vai o que o coração mandar. Então, deixa eu cortar aqui, vamos rechear os nossos bombonzinhos. E aí, enquanto seca, eu vou fazer a decoração com vocês. Então,
Lembrando, gente, das nossas lives, então esse mês ainda teremos mais 3 lives. A próxima live será no dia 14, próxima terça-feira, com o Brook, que é a junção de brownie e cookie. Tá bom? Então fica aí o convite para vocês, terça-feira, dia 14, no mesmo horário. Eu sempre coloco às 14 horas, mas eu sempre começo 2h15, né? Um pouquinho antes, às vezes. Então fique sempre ligadinho. Chegou 2 horas, já fica de prontidão que a gente começa a nossa live. A Denise perguntou se pode fazer a ganache com sabor de pistache. Pode sim, Denise. Vai fazer a ganache branca no lugar do chocolate branco. Do chocolate escuro, você vai colocar o chocolate branco. As mesmas quantidades de creme de leite, né? 30 gramas. E vai colocar a pasta de pistache. Geralmente, né? Eu uso da Mago. Eu gosto de utilizar em média de 15 gramas. Tá bom? Então, estão me pedindo no meu Instagram. Depois vocês podem seguir lá, Gioso Ribeiro. Mas depois eu deixo, né? Quando eu salvo a live, eu deixo já meu arroba para vocês seguirem, certo? Então, fica aí o convitinho para vocês assistirem até o final a live. Aqui eu vou derreter de novo a minha cobertura, que hoje tá frio, então vou dar ela deu uma endurecidinha. Vou derreter aqui. O recheinho tá pronto, tá bom? Pronto, gente. Então, ó, derretidinha a nossa cobertura. Vou colocar, vocês perceberam uma coisa que eu não coloquei até a borda o meu recheio. Por quê? Se eu colocar até a borda, o que vai acontecer? Ele vai vazar na hora de fechar. Então eu coloco sempre faltando um pouquinho. E aí eu coloco a cobertura sobre o recheio. Deixando só aquele espacinho bonitinho, tá? Lembrando também, gente, que as nossas próximas lives, então, Brook, dia 14, na outra semana a gente vai fazer cupcake para o Halloween, então algumas decorações para o Halloween, e no dia 30, nossa última live do mês, a gente vai fazer o Devil's Cake, que é aquele bolo chocolatudo. Lembra aquele bolo para quem tem mais de 30 anos? Vai lembrar do filme da Matilda. Então, lembra o bolo da Matilda, tá? Então fica aí o convitinho para vocês. E aí, mês de novembro também já começamos as nossas lives de Natal. E querendo ou não, já tá chegando o Natal de novo, né, gente? Então, daqui a pouquinho a gente já começa a nossa live de Natal e sobremesa, enfim. Então, ó, enquanto seca a nossa casquinha, a nossa parte de trás da casquinha, vou levar lá para gelar de novo. E aí eu vou começar a fazer a nossa decoraçãozinha. Na verdade, só vou mostrar para vocês a decoraçãozinha. Deixa eu limpar aqui. Levar para gelar. Aí agora, gente, uma coisa muito importante, tá? Deixa eu só passar um álcool. Eu gosto de trabalhar para decoração, assim, que eu consiga escrever, decoração que eu consiga fazer decorações que tenha liberdade, né, de você desenhar, escrever, modelar, enfim, eu gosto de trabalhar com pasta americana. Ah, eu não gosto de pasta americana. Aí você vai trocar pela sua pasta preferida. Pode ser pasta de leite em pó, pasta de chocolate, enfim. Eu falo o seguinte, a pasta americana evoluiu muito dos anos que eu dou aula, né? Eu dou aula há quase 17 anos. Então, a pasta americana evoluiu pra caramba em relação a sabor, textura, enfim. Eu vou trabalhar com a pasta americana tradicional mesmo, a branca. Então,
Eu gosto de utilizar muito o Dark Color. Eu acho que a Dark Color é uma pasta fantástica de sabor, de tudo. Dá um ponto muito fácil, enfim, vai da sua preferência. Eu vou pegar aqui a pasta americana. Sempre eu dou uma leve sovada nela, porque ela fica, ó, ela fica dura. Não dura, né? Ela fica quebradiça, então sempre que eu for trabalhar, eu dou uma sovadinha nela. Então até você perceber que ela começa a ficar elástica, né? Ficou elástica, tá no ponto certo. Então, ó. Então eu vou pegar só metade do que eu tenho aqui, porque eu vou usar só para mostrar para vocês. No caso aqui, se eu preciso de rapidez, né, eu tenho pressa para fazer a decoração. Põe um pouquinho de CMC, tá? Então, CMC ajuda a secar a minha massa com facilidade, tá bom? Então, vou colocar aqui um pouquinho. Vocês vão perceber que eu vou colocar uma colherinha de chá, só para secar mais rápido. Dar uma sovadinha de novo com o CMC para que ele fique aqui bem misturadinho e ele vai ajudar a secar, né, a dar uma secadinha na minha pasta americana, que eu preciso dela sequinha para poder colar na decoração que eu vou trabalhar. No caso aqui, o que eu fiz? Né, terminei aqui, eu peguei o nosso rolinho com os marcadores, então eu fiz uma espessura bem fininha. Então eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês como que ele fica, né? Então eu vou cortar um quadradinho. Então deixa eu só puxar aqui. Peraí que grudou. Achei que a minha massa estava sequinha. Peraí. Então, ó, vi que tá bem, né? Tá rente os dois lados, tá pronto. Eu vou pegar um cortador do tamanho do meu bombom. Então, se o bombom é redondo, o cortador é redondo. Se o bombom é quadrado, o cortador quadrado. Vou cortar aqui a minha pasta americana. Vocês viram que eu não dei uma girada, eu só apertei. Então, apertei bonitinho. Aí agora sim, eu dou uma viradinha. Retiro aqui o excesso. E aí eu dou uma puxadinha aqui só de leve. Então, ó, dou uma ajeitadinha nas bordas. Tudo bonitinho, né? Esse aqui vai ser o plano, né? Vai ser a minha tela para escrever. Eu não consigo escrever, como eu falei na última aula, eu não consigo escrever com ela molinha. Então, se eu escrever, ela começa a afundar, certo? Então, vou deixar secar. Quando ela estiver sequinha, eu vou pegar canetinha. Até me perguntaram na última live das canetinhas da Mago. A Mago tem uma linha de canetinhas, ó. Canetinhas com tinta comestível, certo? Então, tem de 5 e 8 cores. Então, dá para vocês usarem a imaginação. Tem na Tia Marlene para vender. Mas aí, o que eu fiz aqui? Deixei secar bem. Então, ó. Comecei a escrever como se fosse a linha de um caderno. Então, eu peguei uma reguinha. Deixa eu só exemplificar para vocês. Então, peguei uma reguinha e deixei todos eles do mesmo tamanho. Então, ó, escrevi bonitinho, né? Então, ó. Ah, ficou meio puxadinho um do lado. Então, dá uma ajeitadinha aqui. E aí eu gosto de pegar a canetinha laranja. Essa aqui são de 8 cores. Então, eu gosto de pegar a canetinha laranja e riscar como se fosse a margem
da minha folha. Então, ó. Certo? No caso vai ficar assim. E aí, pra completar, eu peguei um cortador. Na verdade, não peguei nenhum cortador redondo. Deixa eu pegar aqui minha pasta. Eu abri minha pasta. Como eu não tinha um cortador pequenininho do tamanho que eu precisava, eu peguei o aro de um bico de confeitar. Então, peguei um biquinho de confeitar. Só cortei aqui. Aí peguei. Cadê meu negocinho? Só dei uma apertadinha aqui pra tirar. Então, ó, dei uma ajeitadinha. Vocês lembram do nosso marcadorzinho, do nosso carimbinho do brigadeiro? Peguei o corante, mesma coisa, e só dei uma apertadinha em cima. Então, ó, ficou assim. Certo? E aí eu vou colar em volta do meu... Deixa eu pegar aqui. Vou colar em volta do meu caderninho, tá bom? Então, bem facinho de trabalhar, bem facinho de decorar. Acho que fica uma decoração bonitinha, bem simples, que dá pra você brincar aí à vontade. Eu gosto de pegar um pouquinho de cola de CMC que vocês encontram na Tia Marlene. Então eu dou só uma sujada. Ó, sujei minha mão com a colinha. Vou pegar aqui e passar em volta da minha pasta americana. A colinha vai servir como uma colinha mesmo, né? Então, vou colocar aqui do ladinho. Então, ó. Não fica muito bonitinho você trabalhar assim? Então, claro que esse aqui eu não consigo escrever ainda. Vou deixar aqui de ladinho. Então, deixo aqui de ladinho. Pra secar bonitinho, né? Então, gostaram do desenho? Então, vou arrumar aqui. Fica uma ideia bem diferente, né? Pra você presentear, não ficar sempre aquela mesma coisa, né? E eu tava conversando ontem com uma amiga e a mais pura verdade, a gente tem a mania de fazer decoração de maçã, né? E geralmente o professor só não ganha maçã, mas é história de desenhos e seriados, né? Que dão a maçã pro professor. Mas tudo bem, né? A gente faz do mesmo jeito a decoraçãozinha de maçã. Vou pegar nosso bombonzinho, vamos ver se já tá pronto para colar, e a gente já cola. E aí eu comprei uma caixinha, na verdade eu ganhei essa caixinha há um tempinho, achei ela linda. É uma caixinha para você colocar 4 brownies, 4 bombons, enfim, o que você quiser colocar aqui dentro. Então, vou mostrar para vocês. Então, ó, prontinho também. Eu pego a tesourinha para tirar o possível excesso de chocolate que possa ter, né? Para ficar tudo retinho, bonitinho. Então, feito isso, a gente tira aqui esse excesso. E aí vamos colar. Eu posso colar com um pouquinho de cola CMC. Mesma coisa que eu colei o nosso desenho, né? Nosso aplique em cima do bombom. Deixa eu só ver se cabe aqui dentro. E não cabe. Eu achei que coisinha era menor, né? Então, achei que era menor, né? Mas tudo bem. Deixa só um minutinho, gente. Chegou uma...
Pera aí. Então, achei que tinha chegado uma coisinha aqui, mas ó. O que eu vou fazer? Pegar um pouquinho da colinha de CMC. Então, ó. Vou colocar mais pra cá. Então, por uma gotinha. E aí, eu vou espalhar sobre todo o meu bombonzinho essa gotinha de CMC. Eu vou pegar aqui meu desenho e ajeitar bonitinho. Se você achar que ele não vai colar direitinho, você vai só fazer o seguinte, você vai colocar um pouquinho de cobertura fracionada, mas ó, como fica bonitinho. Então, se você não quiser colocar num saquinho, por exemplo, se você quiser colocar numa caixinha, vou até tirar o brigadeiro para mostrar para vocês que essa mesma caixinha, eu uso ela há bastante tempo para pôr pão de mel, decorado, enfim, brigadeiros. Então, é uma caixinha bem versátil. Eu coloco, essa aqui é tamanho 6x6, mas eu coloco um papel de seda embaixo, tá? Então, pega um pouquinho maior ou coloca papel seda para ele não ficar andando. Mas ó, uma gracinha você fazer isso, não é? Então olha quanta opção vocês tiveram já com basicamente coisas que você tem em casa, coisas de fácil acesso, não é verdade? Então vou deixar aqui de ladinho. Deixar aqui secando o nosso... E aí, para finalizar, a pipoca, você pode fazer o seguinte. Eu vou só mostrar para vocês para não ficar perdendo tempo, né? Então, aqui, o que eu faço? Eu dou uma leve tiradinha aqui, né? Dou uma leve... como é que fala? Tira um pouquinho do caramelo que tá grudado um no outro. Vejo se tem o milho presente nele, né? Se tem algum milho que não estourou. E aí eu posso ou jogar a cobertura fracionada branca ou leite blend meio amargo agora. E aí passar ou no leite em pó, no chocolate em pó, no achocolatado, enfim. O que você achar legal. Ou eu posso colocar só banhadinho. Né, sem chocolate, sem passar num pozinho da sua preferência, tá? Eu vou só jogar nesses aqui da frente para mostrar para vocês, que aí, como ele dá um pouquinho de sujeira, eu vou pegar só um pouquinho de chocolate em pó para mostrar para vocês. Vou derreter mais um pouquinho nossa cobertura também, aproveitar. Só um minutinho. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o chocolate, né, para mostrar para vocês como que fica. Então eu peguei um pouquinho de chocolate 50%, eu acho que combina também com a nossa pipoquinha. Vou derreter aqui a cobertura, vou jogar sobre a minha pipoca.
É bom ter uma luvinha para você espalhar nesse momento, mas caso você não tenha, espalha aí com uma colher e tal. E aí eu jogo sobre esse pozinho, sobre essa pipoquinha banhada, eu jogo o chocolate em pó. Só para criar meio que uma película para que eu consiga misturar bem misturadinho, tá? E aí, gente, saquinho, por exemplo, potinho, latinha, acho que fica super bonito pro Dia dos Professores. Para quem quiser, eu tenho o contato de uma moça que faz um trabalho excelente de decoração de Dia dos Professores. Então depois, quem quiser, me manda mensagem lá no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho dela, tá bom? Não ficou nenhuma dúvida, gente? Deixa eu só apertar um negocinho. Prontinho. Ficou alguma dúvida em relação à nossa live de hoje? Só chegou uma perguntinha aqui. A Lulu perguntou quanto tempo eu posso fazer as casquinhas sem o recheio. É a validade da sua embalagem, tá? Se ela dura 3 meses, ela vai durar 3 meses, sem nada. Se você só derreter e aplicar, né, e fazer as casquinhas, você pode fazer pelo menos 60, 70 dias antes, tá bom? Então não tem problema de tempo aí. Nenhuma dúvida, gente? Ó, vou até mostrar pra vocês como é que ela fica, ó. Claro que ela não tá sequinha, mas ó. Tá muito ruim. Muito ruim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. No dia 14 estaremos de volta com a nossa live de Brook, né, brownie e cookie. Então depois eu vou postar a receitinha pra vocês, tudo bonitinho, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da nossa live. Obrigado pela presença, pela paciência. A Denise perguntou, né, se pode congelar. Pode sim, tá? Essa pipoquinha eu não recomendo congelar não, tá? Porque ela fica tão gostosinha em temperatura ambiente, Denise. Mas, por exemplo, o brigadeiro você pode congelar, o recheio do bombom você pode congelar tudo antes, tá? Deixar tudo preparadinho, depois você só descongela na geladeira, sempre, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Um beijo pra vocês e até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau, gente!